os irmãos que não fazem parte do grupo, procure o irmão Rodrigo, ele vai adicionar no grupo. E nós temos ainda, irmãos, esse ano ainda, se o Senhor nos permitir, precisamos de pelo menos mais 3 reuniões dos homens para terminar o material. Ontem nós demos um estudo lá, somente os homens que sabem o que foi ministrado lá, amém? Amém? Falta mais 3 módulos desse material. Nós estamos testando na prática o material, porque nós vamos montar esse material para a igreja, para enviar para Campo Grande, Taubaté também. Tá bom? Então nós vamos ter mais outro encontro dos varões. Amém? Nós vamos agendar aí. Você que não faz parte, né? Procure o Rodrigo para colocar o seu nome. Amém? Eu quero ler com você a palavra do Senhor. Vamos orar primeiro, pode ficar sentado mesmo. Amado Deus e soberano Pai, fale conosco, ó Pai. Eu peço a Ti por aqueles que se encontram enfermos. Que o Senhor ponha as Tuas mãos, Pai, dê cura, saúde, Pai, no físico, na alma e no espírito. Em nome de Jesus, amém. Quero ler com você o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Trinta e seis aos 50. Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 50, diz assim a palavra do Senhor. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados se são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Glória a Deus. O título da Bíblia é um título que foi colocado, tá? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Não é o título da mensagem, estou falando o título aqui da Bíblia. Irmãos, Lucas, um médico, mas também um escritor, um historiador, e é bem interessante ler o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, porque Lucas, como ele tinha uma aptidão para ser um historiador, um escritor, ele detalhava
ele colocou na Bíblia, tanto aqui em Lucas como em Atos, detalhes que você analisa ali, você lê aquilo ali te chama a atenção. Ou seja, Lucas foi minucioso, né? Ele foi ali cirúrgico, ali colocando ali de maneira detalhada alguns pontos para o nosso ensino. Jesus aceitou o convite de um fariseu para que ele entrasse na casa e comesse com o fariseu, e ele aceitou o convite. Ele foi se alimentar. E conforme a palavra do Senhor fala, aqui chegou uma mulher, e a Bíblia fala que esta mulher era uma mulher pecadora. E esta mulher fez essa atitude aqui, registrada de maneira tão linda. Ela, com as suas lágrimas, ela lavou os pés de Jesus. Com seus cabelos, ela enxugou. E com unguento, porque ela levou um perfume precioso, ela ungiu os pés de Jesus. E essa atitude acabou incomodando o fariseu. A casa era do fariseu. Ele convidou Jesus. Essa atitude acabou incomodando o fariseu e ele pensou algo. Só que Jesus é onisciente, Jesus é Deus. Jesus conhece os pensamentos, né? E Jesus revelou qual foi o pensamento daquele homem, o que ele estava pensando. E Jesus propôs isso daqui. Olha, quando as pessoas elas eram convidadas para a sua casa, então naquela época muita poeira, e as pessoas iam de um lado para o outro a pé, né? Não é que nem hoje, tem carro, asfalto, calçados diferentes. E a pessoa chegava ali com os pés sujos. E a pessoa da casa tinha ali os seus servos, que exercia uma hospitalidade. De lavar os pés do convidado. Chamava o servo para lavar os pés do convidado. E quando o convidado era muito ilustre, eles inclusive ungia o convidado. Passava óleo, por causa do clima seco, passava óleo no convidado. Então, isso era um sinal de hospitalidade. Não simplesmente o fato de chamar para comer, mas a hospitalidade, quando você recebia bem o seu hóspede, você o tratava dessa maneira. É por isso que no Salmo 23, Davi ele fala para o Senhor: unges a minha cabeça com óleo. Ou seja, o salmista está querendo dizer: me receba na sua casa, Senhor, como hóspede, eu quero ir para a sua casa. Me receba como um hóspede. E essa questão de lavar os pés, dar um ósculo santo, que era o costume dele, dar um beijo no rosto, na nossa cultura aqui no Brasil, é um abraço, né? Quando a pessoa tem um aperto de mão, mas quando a recepção, a pessoa quer receber melhor as pessoas, demonstração de carinho, aqui no Brasil as pessoas abraçam. Mas lá na cultura deles, eles beijavam o rosto. Então, essa atitude de lavar os pés, beijar o rosto, ungir o convidado, era para dizer: olha, você é um convidado de honra na minha casa. Eu estou te honrando, né? E deixar o convidado assim, à vontade na sua casa. Como eu falei, é uma hospitalidade muito boa para aquela época. O fariseu convida Jesus para comer na sua casa. Só que ele não faz isso. Ele não recebe Jesus como um hóspede de honra. Ele não honrou o mestre com aquelas coisas básicas que eram comum na cultura deles. Dar um beijo no rosto, ungir, né, lavar os pés. E ele não faz isso. Ele não faz isso.
E quando nós meditamos nessa palavra, nós percebemos então que tem muitas coisas que estão sendo feitas, que são feitas no reino de Deus. Tem muitas coisas que a igreja faz muito bem. Tem muitos trabalhos que a igreja realiza. Mas tem coisas no reino que elas não estão sendo feitas. Que elas não estão sendo feitas. E você vê como que essa passagem é interessante, que esta mulher, ela foi fazer com Jesus, ela fez com Jesus justamente o que ele não tinha feito. Vocês perceberam? Ela não foi levar uma comida para Jesus, porque o fariseu ofereceu uma refeição. Ela não foi levar uma comida. Ela foi fazer ali com Jesus o que o fariseu não tinha feito. O que o fariseu não tinha feito. Ou seja, ele não tinha dado um ósculo santo, não tinha ungido, não tinha lavado os pés. E ela fez aquilo ali, ou seja, ela lavou os pés com a sua lágrima, ela enxugou com o seu cabelo, ela beijou os pés, porque ele beijaria o rosto de Jesus, ela beijou os pés de Jesus, e ela ungiu os pés de Jesus, porque ele deveria ungir a face de Jesus. E ela justamente fez aquilo que ele não tinha feito. E eu aprendo claramente nesta palavra, claramente, que muitos serão chamados, que muitos serão levantados para fazerem coisas que ainda ninguém fez. Jesus levantará, sim, pessoas, homens e mulheres, para fazer determinada obra que as pessoas abandonaram. Obras que as pessoas sabem que tem que fazer, porque esse fariseu sabia que ele tinha que fazer aquilo para receber Jesus como hóspede de honra, mas ele não fez. Ele sabia que tinha que fazer, mas não fez. Mas eu quero dizer que a obra do Senhor não ficará pela metade jamais. A obra do Senhor não ficará de maneira incompleta. O Senhor completará a obra dele, sim, ainda que ele tenha que trazer pessoas de fora, ainda que ele tenha que levantar mulheres pecadoras, homens pecadores, para fazer aquilo que ninguém quer fazer, para fazer aquele serviço, porque o serviço de lavar pés era um serviço de um servo. E tem serviços que as pessoas não querem fazer na igreja, não querem fazer no reino. Tem uma parte que todo mundo quer, mas tem parte na igreja que as pessoas não querem fazer. Aí o Senhor vai e levanta essas pessoas para fazer isso daí. Olha só, a palavra do Senhor fala, Atos capítulo 5, versículo 17 ao 20. O anjo, os sacerdotes tiveram inveja dos apóstolos e os prenderam na prisão. Mas de noite o anjo libertou os apóstolos, e no versículo 20, Atos 5, o anjo fala assim para eles: vão para o templo e preguem a mensagem completa dessa nova vida. Ou seja, o anjo falou para eles em 20, olha, prega a palavra completa, não prega pela metade. Não faça um ensinamento parcial. Não vá lá no templo e fale apenas de uma coisa. Não, vá ao templo e fala de maneira completa. Ou seja, vocês estão sendo libertos dessa prisão para vocês fazerem a obra de maneira completa. Amém? Nós, como igreja do Senhor, nós temos uma missão na terra e esta missão deve ser feita de maneira completa. E se eu e você não fizermos, Deus vai levantar outra pessoa para fazer no nosso lugar. Se nós não fizermos, o Senhor vai colocar outro no nosso espaço. Mas a obra dele tem que ser feita. A obra dele tem que ser feita. Saul podia ter ficado chateado. A família de Saul podia ter ficado chateado.
A tribo de Benjamim, que Saul fazia parte, podia ter ficado chateado. Podia. Mas 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Samuel falou para Saul: Saul, Deus te rejeitou. Deus já escolheu um outro homem segundo o coração dele, para que seja príncipe sobre o povo. Porque você não fez o que foi ordenado. Você não guardou o que foi ordenado para você fazer. Ou seja, Saul, você não fez o que o Senhor te comissionou. Saul, o Senhor te levantou para ser rei, e você não fez como você deveria fazer. Você fez parte. Você não fez de maneira completa. Então, Saul, vou falar um negócio para você. Estou comentando. Samuel falou: Deus te rejeitou. E Deus está levantando um outro homem para completar a obra que você não fez, para completar a obra que ficou faltando. Irmãos, para a glória de Deus, tem espaço na obra ainda. Tem coisas para serem feitas na obra ainda. Se a obra fosse completa já na terra, Jesus já poderia até ter vindo e buscado a tua igreja. Se Jesus não veio buscar a igreja, porque ainda tem coisa para ser feita. Não é isso que Pedro escreveu, falando que você não tenha por tardia a volta do Senhor, mas o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação. Se até hoje o Senhor não veio, irmãos, será que não é porque ainda a obra não foi completada? Mas é claro, tem espaço na obra, tem serviço para fazer que ninguém está fazendo. Tem, irmãos, muitas atribuições ainda. Irmãos, tem na obra dons que as pessoas não estão sendo usados nesses dons ainda. Tem muitos dons ainda que precisam ser manifestos na igreja, e ainda as pessoas não têm esses dons. Quem sabe não é você? Quem sabe não é você? Que o Senhor está te tocando no seu coração para falar: olha, você vai fazer uma obra, e essa obra, ela foi feita por uma mulher. Exatamente o que ela fez, somente uma mulher podia fazer, sabia? Somente uma mulher. Um homem não podia fazer isso. Porque um homem não tinha o cabelo que essa mulher tinha. Porque essa mulher, ela lavou com as suas lágrimas. Um homem poderia chorar, mas essa mulher, ela enxugou com os cabelos dela. É apenas um detalhe da palavra de Deus, mas era algo que apenas uma mulher podia fazer. E tem coisas no reino de Deus que vai ser separado, e olha, essa obra é só uma mulher que vai fazer. O homem não vai fazer essa obra. Essa obra é uma obra para uma mulher. É ela que vai fazer. E tem aquele espaço reservado, tem aquele espaço separado. Irmãos, ela entrou justamente, irmãos, naquele espaço que estava preparado para uma mulher, e era para ela. Ela teve esse entendimento, e ela foi e fez aquilo que ela tinha que fazer. Lucas capítulo 21, versículo 1, 2, 3 e 4. A Bíblia fala sobre a oferta, e ela fala assim, que uma viúva pobre, fala assim, que Jesus estava olhando as pessoas lançarem as suas ofertas no gasofilácio, no reservatório de oferta. Jesus estava olhando. E ali fala que uma mulher, uma viúva pobre, ela foi e lançou ali as suas 2 moedinhas, 2 pequenas moedas. Eram as moedas de menor valor naquela época, melhor valor monetário. E Jesus olhou os ricos lançarem as suas moedas. E aí Jesus pega e fala assim, no versículo 4, fala assim, ela fala no 3 e no 4, essa viúva deu mais do que todos, porque os ricos deram aquilo que lhes sobrava. Esta mulher, porém, deu todo o seu sustento. Agora eu te faço algumas perguntas. Quem disse para essa mulher que quem disse para Jesus que essa mulher era viúva? Quem disse para Jesus que essa mulher era pobre? Quem disse para Jesus que o que ela deu era tudo o que ela tinha?
Quem disse para Jesus que aqueles ricos deram o que lhes sobrava? Porque na hora que a mulher veio e depositou a sua oferta, Jesus fez uma varredura da vida dela. E na hora que ela depositou a oferta, Jesus viu a casa dela, viu a vida dela, viu o que ela tinha e o que ela não tinha. Na hora que os ricos vieram e depositaram, Jesus não olhou aquele valor que foi colocado ali, mas Jesus olhou o que eles tinham ainda de posses, o que eles tinham de riqueza, o que eles tinham nas suas contas, o que eles tinham nas suas carteiras, o que eles tinham na sua vida. Jesus então, ele não simplesmente olhou o que foi dado, mas olhou o que ficou na mão e o que não ficou, o que ficou para trás. Jesus então, ele olha aquilo ali e ele fala: olha, esta mulher, essa viúva pobre, ela fez mais do que os ricos. O sentido é, os ricos até poderiam fazer mais, só que ela não podia fazer mais. Ela foi no limite dela. Aquele era o limite dela. Não estou falando aqui simplesmente de valor monetário. Jesus, ele quis dizer, ela fez tudo. Agora, eles não fizeram tudo. Eles podiam fazer mais, porque eles tinham recursos, eles tinham condições para fazer mais. E isso nós temos que entender, que quando nós apresentamos a nossa oferta, o Senhor olha a nossa vida de ofertante, o Senhor olha a nossa oferta, mas olha a nossa vida, o que nós temos, o que nós somos, o que nós trabalhamos, o que nós possuímos e o que nós podíamos fazer. Então o Senhor olhou para aqueles ricos e o Senhor falou, o sentido é, se eles quisessem, eles podiam fazer mais. Eles poderiam fazer mais. Mas essa viúva não tinha condições de fazer mais. Ela fez tudo o que ela pôde fazer. Agora eu não falo sobre oferta. Eu falo com base nessa palavra que eu estou pregando nesta manhã. Nós fazemos algo para Deus. Nós servimos ao Senhor. Nós pregamos, nós vamos ao culto, nós cantamos. Nós fazemos muitas coisas. Mas o Senhor olha a nossa vida, como olhou daqueles ricos, como olhou a vida daquela mulher pobre. E o Senhor olhou para os ricos, eles podiam fazer mais. Aí nós fazemos algumas coisas para Jesus, o Senhor olha para nós. E o Senhor, ele olha para nós e ele sabe se nós poderíamos ou não fazer mais. Se nós poderíamos ou não fazer mais. O Senhor não repreendeu o fariseu pelo que ele fez, mas pelo que ele não fez. E o fariseu só tomou conta do que ele não fez porque apareceu alguém que fez. Então o Senhor não repreendeu o fariseu por tê-lo convidado. O Senhor não questionou o fariseu porque ele serviu uma comida. Não. O Senhor repreendeu o fariseu por aquilo que ele podia fazer e ele não fez. É por aquilo que estava ao alcance das mãos dele. É isso que diz Eclesiastes: aquilo que vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde vai, lá não tem mais obra, não tem mais trabalho. Então aquilo que você vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. O Senhor, ele não te repreende, não me repreende por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós apresentamos, por aquilo que nós servimos, mas o Senhor sabe o seu potencial, o Senhor sabe a sua capacidade, o Senhor conhece a sua agenda do seu dia a dia, e o Senhor sabe que você pode fazer mais, e o Senhor sabe que você pode se doar mais, o Senhor sabe que você pode se entregar mais. Nós não gostamos dessa palavra sobre pagar preço, porque quem pagou o preço foi Jesus na cruz do Calvário. Mas as pessoas nos nossos dias dizem muito, vamos pagar o preço, vamos pagar o preço. Então, é uma oportunidade que o Senhor te dá, de você pagar o preço então. Pagar o preço no sentido, você pode fazer mais, então você faça. O Senhor sabe se você pode ou não. Ah, irmãos, talvez ninguém notou o que o fariseu fez, mas na hora que apareceu alguém fazendo,
todos perceberam, olha, realmente ele não fez isso. Na hora que apareceu uma mulher para fazer o que ele não fez, o Senhor falou, está vendo? Isso daqui você poderia fazer, não te era pesado, não estava fora do seu alcance, você tinha conhecimento, era a cultura deles, eles sabiam. Tem coisas que nós sabemos muito bem do que nós temos que fazer, tem coisas que nós temos recursos para fazer, temos capacitação para fazer, temos força para fazer, temos saúde para fazer, e nós sabemos. E muitas das vezes, irmãos, se nós não fizermos, pode não acontecer nada comigo e com você, mas você vai ver alguém se levantando e fazendo aquilo que você deveria ter feito. Às vezes até a palavra, que o Senhor te dá uma palavra e você não prega, e de repente alguém sobe no púlpito e fala a mesma palavra que o Senhor falou para você. Já aconteceu algumas vezes comigo, que aquele dia eu não preguei, não deu para pregar, eu passei alguém para pregar, e a pessoa pregou a mesma mensagem que eu ia pregar, mesmo sentido eu falo, ou seja, eu não fiz, apareceu alguém que entrou no lugar e fez aquilo que deveria ser feito. E fez aquilo que deveria ser feito. E o Senhor falou para o fariseu, falou, olha, ela só fez isso porque ela muito amou. Quem é muito perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. É por isso que Paulo falava que ele era um miserável pecador. Paulo falava que ele foi o pior dos pecadores, mas ele não foi o pior. Claro que tinha pessoas piores do que ele. Mas ele se auto-intitulava pior dos pecadores, para que a graça de Deus se manifestasse mais na vida dele. Ele reconhecia, além dos seus próprios erros, ele reconhecia quem ele era, para que o amor e a graça de Deus se manifestasse ainda mais sobre ele. E muitas das vezes nós falamos, não, eu já era quase crente. As pessoas falam assim, eu já era quase crente, eu não bebia, eu não fumava, eu não fazia as coisas, eu trabalhava, eu já era quase um crente, ou seja, Deus me perdoou um pouquinho. O Senhor falou, a quem muito é perdoado, muito ama. Quando nós reconhecemos de que por melhor que nós éramos, que por mais qualidade que nós tínhamos, na verdade os nossos atos de justiça era como trapo de imundícia diante dele. E a graça dele, a justiça nos alcançou. E quando você vê que tudo que aconteceu de bom na sua vida, porque foi Jesus que operou, você muito irá amá-lo. E pelo contexto da palavra, ele fala, essa mulher fez algo porque ela muito amou, porque ela se sentiu perdoada. Ele a perdoou. Ela se sentiu uma pecadora. Muito ela amou o Senhor. Então tem coisas que nós iremos fazer conforme o nosso amor pelo Senhor. Tem coisas e espaços que nós iremos entrar na obra de Deus, e algum tipo de serviço que nós vamos nos sujeitar para fazer aquele serviço, por causa do muito amor de Deus no seu coração. Porque você muito ama o Mestre. Porque aquele fariseu, ele foi perdoado, mas pelo contexto ele pouco amou, e ele não fez de maneira completa. Agora aquela mulher, ela muito amou o Mestre. E ela entrou e começou a fazer algumas coisas e tinha um espaço para ela, tinha um espaço vazio. E eu quero dizer a você que também esse é um dos sentidos da nossa oração, para que nós venhamos fazer essa obra que agrada realmente o coração do Mestre. Amém? Para que nós venhamos fazer uma obra e entrar também naqueles espaços que ninguém está fazendo e que ninguém está querendo fazer. E aí de repente aparece uma mulher que as pessoas poderiam dizer que ela estava deixando Jesus numa situação embaraçada. Porque imagina você estar numa casa, uma mulher vem, beija os seus pés, chora nos seus pés, limpa, unge os teus pés. As pessoas olham e a primeira impressão das pessoas é, essa mulher está incomodando. Essa mulher está deixando Jesus desajeitado. Essa mulher está deixando Jesus sem jeito. Jesus vai ficar com vergonha pelo que ela fez. Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Era o contrário.
Se o fariseu tivesse recebido Jesus com hospitalidade, ele teria deixado o mestre à vontade na casa. Se o mestre tivesse chegado e ele ungido, desse um ósculo santo, lavado os pés, ele deixaria Jesus à vontade na sua casa. Ele teria deixado Jesus mais à vontade. Então aquilo que a mulher fazia parecia que era uma situação embaraçadora. Ela estava deixando Jesus ali numa situação sem jeito. Não, é o contrário. É o contrário. A atitude que ela fez era a atitude de uma boa hospitalidade, em que você deixa a pessoa à vontade. E às vezes, irmãos, as pessoas se incomodam pela maneira como você vai adorar. E às vezes você se retrai. Às vezes você se fecha. E às vezes você se limita. Às vezes você preferia que todas as luzes estivessem apagadas para ninguém ver o que você estava fazendo, e nem no sentido de adoração. Mas tem pessoas que são mais extravagantes na oração. Tem pessoas que são mais extravagantes na adoração. Tem pessoas que às vezes elas são quietinhas, elas são tímidas, mas quando o poder de Deus toma ela, ela pula, ela sapateia, ela se joga no chão. E às vezes as pessoas olham, e às vezes questionam no seu coração: para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que gritar desse jeito? Para que chorar desse jeito? Para que borrar toda essa maquiagem? Para que se descabelar toda? Você sabe de onde Jesus a tirou? Você sabe de onde Deus o tirou? Você sabe quem que ele era? Você sabia que essa pessoa veio para fazer coisas que as pessoas não querem fazer? Que Jesus salvou essa pessoa e colocou dentro da igreja? E essa maneira escandalosa que você acha, esta maneira extravagante que você acha da pessoa adorar a Deus, da pessoa servir, essa maneira que você questiona no seu coração, Jesus está aceitando essa pessoa. Jesus está recebendo essa pessoa. Mas você queria que essa pessoa fosse durinha. Você queria que essa pessoa nem mexesse no púlpito. Você queria que essa pessoa fosse quietinha. Mas quando o Espírito Santo pega ela, toma, ela não aguenta, ela se derrama, ela se entrega. Ela se entrega. E ela se extravasa na presença do Senhor. Ela se extravasa na presença do Senhor. Aí vê uma irmã com um pano, joga por cima. Vê outra irmã com outro pano, joga por cima. Mas Deus está recebendo aquilo ali. É para Ele que ela está fazendo. É para Ele que Ele está fazendo. Vem o seu filho de 2, 3, 4 anos, faz um rabisco num papel, fala: toma pai, um desenho para você rasga e joga fora. Não, você guarda. É o amor dele pela sua vida, ainda que foi apenas um rabisco no papel, mas você recebeu e você guarda aquilo, como eu tenho guardado nos meus livros, um monte de rabisco dos meus filhos. Mas é uma demonstração de amor. E muitas das vezes a pessoa faz um tipo de serviço e você acha que é uma demonstração de amor. Aquela pessoa adora de um jeito, é uma demonstração de amor. Aquela pessoa não está querendo se aparecer, é a característica dela, ela é daquele jeito. Ela é daquele jeito, deixa ela adorar daquele jeito. Deixa ela glorificar daquele jeito. Deixa exaltar daquele jeito. Como diz uma vez um pregador, falou: olha, fala para aquele grupo lá naquele cantinho, parar de ficar gritando e fazendo barulho. Ele falou: como que eu vou parar de falar para eles fazer barulho, sendo que eles são todos surdos, eles não falam. Deixa eles adorar daquele jeito. Você pode aplaudir Jesus? Eu quero orar por você. Você pode ficar em pé. Você pode ficar em pé. Quero chamar os irmãos do louvor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos orar. Tem situações que parece que nos incomodam, mas o mestre está se agradando tanto daquilo. Como foi pregado, Jesus curando lá no templo, e as crianças louvando e adorando a Deus, e aquilo incomodou os religiosos. E eles falaram para Jesus: você está vendo o que essas crianças estão falando? Jesus falou: sim. Não ouviste? É o Salmo 8, que da boca das crianças o Senhor irá tirar o perfeito louvor. Aquilo que incomodava as pessoas, na verdade era algo que agradava ao mestre. Algo que agradava. Porque você vê que no templo tinham levitas, na verdade. No templo tinham levitas que tocavam, tinham levitas que cantavam. Tinha as pessoas lá no templo que era a profissão delas, só louvar. Mas eles não louvaram a Deus. Jesus operando maravilhas e todo mundo em silêncio. Jesus levantou crianças para louvar dentro do templo, mas já tinha levitas que faziam esse papel, mas não estavam fazendo. Tinha um espaço para cantar, tinha um espaço para louvar. Aí as crianças fizeram o que os levitas deveriam fazer e não fizeram. As crianças cantaram o que os levitas deveriam cantar e não cantaram. Tem espaço, sabe? Tem espaço, né? Tem espaço. Vamos orar. Amado Deus e soberano Pai, estamos na Tua santa presença, Pai. O Senhor olhou aqueles ricos lançando, e o Senhor sabia que eles podiam fazer mais, que eles podiam ofertar mais, podiam se doar mais. Pai, como o Senhor não repreendeu o fariseu pelo que ele fez, mas pelo que ele não fez, e ele só tomou conhecimento quando chegou uma mulher e fez o que ele não fez. Pai, nos conceda graça para nós fazermos e entrarmos nesses espaços que precisam ser alcançados, obras que precisam ser feitas. Como a Tua palavra falou, há espaço no reino, tem coisas a serem feitas. Agora, Pai, se nós não estamos conseguindo e tem espaço, então levante mulheres como o Senhor levantou para fazer. Levante homens, levante pessoas, Pai, para fazer. Se nós não estamos dando conta do recado, traga mais pessoas para dar conta do recado. Se nós não estamos conseguindo ensinar como deveríamos ensinar, levanta pessoas com o ministério de ensino. Se nós não estamos orando como deveríamos orar, levanta pessoas para orar, levanta pessoas para visitar, levanta pessoas, Pai, para socorrer. Senhor, se nós não estamos dando conta, meu Pai, da Tua obra, se existem espaços vazios, que o Teu Espírito mova pessoas e coloque essas pessoas, Pai, nesses espaços vazios. Espírito Santo, mas nós queremos, Senhor Jesus, Te deixar à vontade. Aquela situação que parecia ser uma situação embaraçosa, na verdade ela estava recebendo o Senhor e deixando o Senhor à vontade. Queremos que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Não queremos, Pai, com a nossa teologia, com a nossa religiosidade, com o nosso farisaísmo, limitar o Senhor. Não queremos, Pai, convidar o Senhor para o culto e falar: fica sentadinho aí no seu canto, assistindo o culto. Nós não queremos isso. Queremos que o Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade. O Senhor tem liberdade aqui nesse salão. O Senhor tem liberdade naquela sala das crianças. O Senhor tem liberdade entre os homens. O Senhor tem liberdade entre as mulheres. Espírito Santo de Deus,
Mova, Pai, no meio do teu povo. Mova no meio da tua igreja. Espírito Santo, mova no meio da congregação, Senhor. Levante pessoas com dons que ainda não tem na igreja. Levante pessoas e capacite pessoas para ser usadas, Pai, através dos dons do Espírito que ainda nós não recebemos, Pai. Entregue para jovens, entregue para adolescentes, entrega, Pai, para o teu povo, Pai. Usa pessoas, Pai. Use pessoas, Senhor, mas que os espaços venham ser preenchidos, Senhor. Que a obra seja completa, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, tenha liberdade de agir, meu Pai. No nome de Jesus, continue orando, igreja.